Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Neste vídeo vamos avançar para mais um estudo deste livro, Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual. E vamos conhecer o relato do terceiro grupo, fechando então o grupo geral dos nefastos. Conhecemos o grupo dos políticos, dos manipuladores e agora neste vídeo o grupo dos hipócritas. A falsidade é uma das máculas humanas que reverberam no plano espiritual após o desencarne. É preciso exercer constante vigilância no tocante à dissimulação, procurando evitá-la e cultivando a honestidade e a franqueza. A dignidade e a sinceridade são qualidades do ser humano e não podem servir de lastro a agressões verbais e ofensas, a pretexto de se estar agindo com imunidade para expressar ideias e pensamentos. A injúria jamais encontra respaldo sob qualquer roupagem. Por isso, deve-se distinguir com clareza a pessoa sincera que jamais ofende daquela que é hipócrita. O dissimulado pode elogiar à frente, mas o seu pérfido caráter vai promover a maledicência por trás. Há relatos de fatos históricos marcados pela hipocrisia, algo que somente macula a humanidade. Naquele campo de futebol, cujo estádio estava lotado de torcidas, ingressou o time favorito para vencer o jogo. Foi ovacionado com ênfase. De outra parte, ingressou o time adversário, cujas chances eram diminutas. Os técnicos das duas seleções cumprimentaram-se e a partida teve início. Enquanto isso, obsessores invadiram o campo e influenciaram jogadores do time principal a serem complacentes com a derrota. Afinal, o que importava era o ganho financeiro que isso geraria. Sem uma formação moral sólida, muitos jogadores foram cedendo ao plano anteriormente traçado de entregar a partida para que o adversário vencesse. Ninguém na plateia poderia imaginar a ocorrência de uma obsessão coletiva naqueles momentos cruciais. Desse modo, a última coisa que o torcedor poderia pensar seria na oração. E não estavam errados, visto ser uma partida esportiva, quando se supunha a lisura dos jogadores, todos intentando vencer o certame, mas assim não ocorreu. O time favorito perdeu o jogo. O silêncio choroso instalou-se no imenso estádio. Somente o canto da menor torcida, de quem venceu a partida, manifestava-se. Nos vestiários, ninguém admitia a péssima atuação, ao mesmo tempo em que corriam para deixar o local sem dar qualquer entrevista. A vergonha estampava-se nas suas faces e eles nem compreendiam exatamente o que havia ocorrido. O time foi obsidiado, mas nem desconfiava disso. Porém, os dirigentes dos clubes bem sabiam o que se passava, refletindo a sua firme hipocrisia nas variadas entrevistas dadas a órgãos de imprensa, buscando justificar o resultado. Lido então essa narrativa, nos trazida por Caibar Schutel, vamos agora à anotação desse espírito a respeito deste caso. Em algumas partidas decisivas de campeonatos locais, regionais, nacionais ou internacionais, certo time foi completamente obsidiado, além dos árbitros, e a vitória, lamentavelmente, coube ao plano espiritual
inferior. Os encarnados precisam estar preparados e atentos para essa espécie de assédio tão comum. Se não houver reação, a obsessão terá sempre a tendência a triunfar, eliminando o valor da disputa e ingressando em searas relevantes para a educação esportiva dos encarnados. Acredito que esse relato irá surpreender muitas pessoas que jamais desconfiaram que uma obsessão poderia ocorrer na área esportiva. No caso aqui desse relato, a obsessão que atingiu um time inteiro de futebol. Time inteiro de futebol. Mas nenhuma novidade. Nenhuma surpresa. A obsessão está presente em todos os campos de atuação do homem. No plano físico e no plano espiritual. Portanto, vamos ter obsessões acontecendo na área esportiva. Nas competições, nas disputas. Nas grandes competições e nas pequenas competições. Nenhuma surpresa. Porque obsessão só existe porque por trás da obsessão existe um interesse que irá promover a obsessão. Nesse caso relatado, havia algum interesse por trás. O relato, o conteúdo não nos traz, mas havia. O time foi obsidiado. Time. Eles nem perceberam. A disputa estava acontecendo. Havia uma disputa no plano físico e uma disputa no plano espiritual. Ao mesmo tempo, duas disputas acontecendo. No plano físico, time contra time. 11 contra 11, num jogo de futebol. A disputa no plano espiritual está aqui. Muitos jogadores foram cedendo ao plano anteriormente traçado, de entregar a partida para o adversário, para que o adversário vencesse. A influenciação foi acontecendo. E muitos jogadores cederam. Os obsessores invadiram o campo, influenciaram os jogadores do time principal a serem complacentes com a derrota. Todos eles cederam? Não. Alguns. Outros lutaram contra essa influenciação. Mas os dirigentes sabiam mais do que os jogadores. Por quê? O time foi obsidiado, mas nem desconfiava disso. O time, jogadores, os atletas. Porém, Caibar nos diz, os dirigentes dos clubes bem sabiam o que se passava, refletindo sua firme hipocrisia nas variadas entrevistas dadas aos órgãos de imprensa. Então a hipocrisia aqui não está nos jogadores, ou em todos, talvez em alguns, não sei. Mas certamente a hipocrisia aqui está colocada na conta dos dirigentes. E o que um dirigente de uma agremiação, e aí vamos falar do futebol, da elite do futebol, logicamente, tá? O que eles fazem? Os dirigentes dos principais clubes de futebol do Brasil, esses que têm torcidas muito grandes, o que eles fazem? Fazem política que vimos
em estudo anterior. Manipulam, que vimos em vídeo anterior. E são hipócritas, que estamos vendo aqui agora. Ou os dirigentes dos clubes são honestos, corretíssimos, não escrevem uma vírgula fora da linha, são imaculados. O que acontece por trás das portas, nos gabinetes, nos escritórios, nos encontros, nas reuniões, desses dirigentes esportivos? E aí vamos abrir agora. Dirigentes no plural esportivos, das modalidades, vôlei, natação, judô, ciclismo. Quanto dinheiro não corre aí por trás que a gente nem percebe? Patrocínios, ingressos. Quanto? Esse dinheiro é sempre lícito? Interrogação. Ou será que jogos de azar não estão entranhados no futebol e em algumas outras atividades? Interrogação. E a hipocrisia se faz clara. Daqui a pouco teremos o que então? Teremos o que? O tráfico de drogas? Anunciando nas camisetas dos times? Porque nós temos venenos anunciados em camisas de times, ou não? E as bebidas alcoólicas? E os jogos de azar? E alguém grita: mas isso é permitido pela lei? Uma lei hipócrita. Mas isso gera emprego? Uma desculpa hipócrita. Porque se você legalizar o uso de todas as drogas e industrializar essa cadeia, você também vai gerar empregos. E no outro lado da linha, os viciados, os enlouquecidos, os comportamentos desregrados, violentos. E a sociedade vai ter que lidar com esse resultado, com essa consequência. O início do conteúdo nos traz o antídoto. Porque a obsessão está em qualquer campo, está. A obsessão está dentro de casa, dessa casa, da família, cristã ou não cristã. A família tem companheirinhos que desejam a destruição dessa família. Se essa família não for uma família que busca a oração, a proteção e as atitudes no bem. A obsessão está na família, dentro de casa, está na empresa, está dentro do carro do taxista, do Uber. Está. A obsessão está dentro das casas religiosas? Está. Dentro dos hospitais, das escolas, no pronto-socorro? Está. No asilo? No orfanato? Está. Mas e o plano espiritual, então, elevado não trabalha? Ninguém protege ninguém? Protege. E trabalham muito, porque nós damos muito trabalho para eles, Nós damos muito trabalho para o plano espiritual elevado, para os nossos benfeitores e para o nosso mentor. Damos muito trabalho, porque o nosso comportamento é
péssimo durante o dia. O teu comportamento, o meu comportamento precisa ser revisto. Porque nós somos péssimos em vários momentos do nosso dia a dia. E a atuação dos nossos mentores é limitada. Eles não podem tudo. Não podem. Eles podem até um momento em que dali eles não podem avançar. Então, eu é que preciso mudar. E o espírito Caibar Schutel inicia dizendo: a falsidade é uma das máculas humanas que reverberam no plano espiritual pós o desencarne. Porque a falsidade praticada aqui será praticada no plano espiritual. O hipócrita que está aqui, ele não muda quando ele morre. Ele vai continuar a manipular, agir de maneira falsa, hipócrita. É preciso exercer constante vigilância. Aqui é a receita, o antídoto, a pílula. Vigiai, vigiai e vigiai. Quem? Você. Teu pensamento, tua fala, tua escolha. Vigia. Cultivando honestidade e franqueza. Cuidado com a franqueza. Cuidado com a franqueza que humilha o outro, que machuca o outro. Essa franqueza, ela é dispensável, ela não é bem-vinda. Honestidade. Honestidade tem preço? Honestidade tem preço? O sono da honestidade te visita à noite? Quando você deita sem a preocupação nesse campo da honestidade, nessa área? É importante pensar nisso. Dignidade e sinceridade, franqueza, sinceridade, honestidade, dignidade, vigilância. As pílulas. Olha o medicamento. Olha o medicamento aqui, ó. São qualidades do ser humano e não podem servir de lastro a agressões verbais e ofensas a pretexto de estar agindo com imunidade para expressar ideias e pensamentos. Ah, eu sou franco mesmo, falo mesmo. E aí causa uma grande perturbação. Machuca muitas pessoas. Porque é franco, porque é honesto. Não. Aí é a perversidade sendo hipócrita, colocando a máscara da honestidade. É a política, não é? Não é a política isso? Que a título de serem honestos, francos, agem como agem. Depois dizem-se santos. Honestíssimos, imaculados. A injúria jamais encontra respaldo sob essa roupagem. Eu preciso saber o que eu vou falar para não causar no outro um estrago no qual eu sou o responsável. A franqueza, a sinceridade, ela precisa ser ajustada numa intensidade, num alcance para prover ao outro a reflexão e não o sofrimento a partir daquilo que eu estou trazendo e entregando para ele. Olha a seriedade da vigilância sobre nós mesmos, não sobre o outro. Cuidemos de nossas vidas. Melhoremos nós. Você está nesse planeta para consertar o que você é, não para consertar o outro.
Minha missão não é consertar ninguém, é me consertar, me ajustar, modificar o que eu sou. Meu compromisso é comigo, não com o outro. Deixe o outro cuidar do outro. Deixe o outro mudar o que ele é. Aceitando como ele é. Ajudando ele a mudar. Aí sim. Mas não exigindo dele algo que eu não pratico para comigo. Devemos distinguir com clareza a pessoa sincera da hipócrita. A sincera que não deseja ofender. Francisco Cândido Xavier não ofendeu ninguém. Não deixava de opinar, de se colocar, de se posicionar. Mas não ofendia. Foi perguntado sobre religião, sobre política, sobre separação, sobre aborto, sobre tudo. Francisco Cândido Xavier respondia às questões, sem ofender ninguém, sem levar à casa alheia perturbação. Eu consigo fazer isso? Ou não? Ou toda vez que eu imito uma opinião, eu me sinto dono da verdade e jogo bombas nas casas mentais das pessoas que estão ali ao meu redor. Eu sou um franco atirador, já que eu sou sincero pra caramba, falo o que eu penso, o que vem na cabeça, olha como eu sou. Sou um franco atirador? Cuidado. Teremos que dar conta de cada palavrinha que sai daqui, ó. Então, às vezes, é melhor se calar e não falar nada. Fica quietinho. Fica quietinha. O silêncio, às vezes, constrói mais do que a fala mal dita. O dissimulado pode elogiar a frente, mas seu pérfido caráter vai promover a maledicência por trás. Como nós vemos isso nas empresas, não é? Nos negócios. Ali na sessão, um foi promovido. E as conversinhas começam, né? Ao pé da orelha. Parabéns, você foi promovida, promovido. Oh, canalha, pegou meu lugar. Tá de casinho com o chefe, tá de casinho com a chefe. Puxa saco. Não é isso? A maledicência. A obsessão é só resultado de tudo isso que a gente está conversando aqui. Aonde o bom caráter preside o homem, não tem obsessão que vença ali. Ela pode chegar, mas ela não se instala, ela não se estabelece. Porque eu estou trabalhando para que ela não vença, e aí o meu mentor tem capacidade de me ajudar. Então a potência ali, ela é aumentada em relação à proteção, ao cuidado. Porque eu estou agindo e o meu mentor consegue um canal, uma abertura para me ajudar. Há relatos históricos marcados pela hipocrisia. Algo que somente macula a humanidade. Lembremos um caso singular. Hipócrita. A malta grita, a malta exige, vocifera,
De um lado, o amor. Jesus. De outro lado, um homem comum, preso a título de salteador, ladrão, de nome Barrabás. E no meio, aquele que detinha a palavra ou o poder, a decisão. Pôncio Pilatos. O povo grita, o povo exige, o povo pressiona. E o espírito fraco cede. Cede. O que fazer? O que fazer porque uma decisão de um lado ou de outro me trará consequências políticas, financeiras, dentro da sociedade. Eu não quero isso para minha vida. Pilatos pensa assim. Mas ele precisa decidir porque a pressão está aumentando. E a turba obsidiada e a obsessão ali dominou a todos. Grita, 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 grita. Simples, então. Dê-me aqui um vasilhame com água e eu lavo minhas mãos. Decidam por vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Hipócrita. Hipócrita. Porque se estava inserido na história, deveria ter agido e se posicionado. Mas como um covarde, lava as mãos. Hipócrita. Hipócrita porque ele observa um homem sem nenhuma acusação, sem nenhum delito. E deveria estar livre. E não deveria ser condenado. Ele sabe disso. Ele foi avisado por sua mulher. Cuidado. Cuidado. Não condene um inocente. Não se envolva em uma condenação de um inocente. A esposa de Pôncio Pilatos recebeu a advertência do plano espiritual elevado. Escreveu num papel e entregou ao marido, ele lê. Ele não ficou nem branco, ele ficou transparente quando ele leu isso. Porque isso foi na alma, no íntimo, no espírito. Cravou nele, ele nunca mais esqueceu. Mas a hipocrisia dominou ali. Lavo minhas mãos. Decidam vocês. Mata Jesus. Assassina Jesus. Crucifica o Cordeiro. Está aqui. O relato do acontecimento no campo esportivo da obsessão é apenas para ilustrar que a obsessão ela se faz em qualquer local onde exista abertura. E a hipocrisia acompanha o homem desde muito tempo. Pergunto: até quando nós seguiremos de braços dados com a hipocrisia? Porque se eu assim o desejar, ela continuará comigo. Eu, portanto, preciso fazer o que ele, Caibar Schutter, nos diz aqui. Reação. Se não houver reação, a obsessão terá sempre a tendência de triunfar. Reação. Reagir. Eliminando o valor da disputa e ingressando em searas relevantes para a educação esportiva dos encarnados. Aqui ele fala especificamente da questão ali esportiva, mas tira da seara esportiva e traz para a vida.
se eu não reagir, e existe uma disputa, se eu tenho do meu lado o meu mentor, eu posso ter do outro lado um obsessor. E a gente tem aquele desenho antigo, né? Esse desenho já foi desenhado e compartilhado em vários cartoons, do Tom e Jerry, do Pateta, enfim, de vários, né? Do Mickey, em que tem do lado o anjinho, do lado o capetinha. Exatamente isso. Meu mentor está me auxiliando e o obsessor está ali numa disputa, num cabo de guerra. Mas essa disputa, esse cabo de guerra, será vencido por aquele que eu deixar vencer. Eu é que escolho, não são eles. O obsessor não é mais forte que eu, o meu mentor não é mais forte que eu. Porque eles têm limites para atuar a depender do quanto eu dou espaço para eles. Eu posso abrir muito espaço para o meu mentor atuar junto a mim, eu posso diminuir o espaço do meu mentor e naturalmente abrir espaço para um obsessor se fazer presente na minha caminhada. De novo, eu decido o que eu faço. Os políticos, grupo 1. Os manipuladores, grupo 2. Os hipócritas, grupo 3. Fechando o grupo dos nefastos. Encerrando esse item. No próximo, que será o terceiro item do capítulo 6, vamos conhecer o grupo dos magos, com a história de Diáfano, dando sequência ao estudo importantíssimo desse livro. Reflitamos de maneira séria, que os tempos são chegados. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.